que a gente vai discutir aqui se aplica a qualquer organização do agronegócio, é um tema que é importante para toda e qualquer organização, e talvez nem só no agro, mas em outros setores também. Para quem não estava aqui nas outras 2 lives que nós tivemos já essa semana, eu sou a Fernanda, sou diretora da OneTwo, sou graduada em administração pela UFV-CRP, com mestrado também em administração pela UFO e doutorado em administração pela UFLA. E atuo aqui também, além de diretora, eu atuo também como consultora nos projetos de assessoria da OneTwo. E vai nos acompanhar aqui hoje também a Rita e 2 convidadas muito especiais. Então, gostaria primeiro de passar a palavra para a Rita, para ela se apresentar, e a gente abrir espaço também para as nossas 2 convidadas. Obrigada, Fernanda. Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Rita, sou analista de treinamento e desenvolvimento na OneTwo, atuo também como consultora. Para quem também não teve a oportunidade de me conhecer, eu tenho formação em administração pela UFV, Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio, Paranaíba. Tenho mestrado pela UFLA e atualmente sou doutoranda também pela UFLA, pesquisando essa área das organizações do agro, a parte de inovação e gestão do conhecimento. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite, ainda mais recebendo 2 convidadas que, como a Fernanda comentou, muito especiais e que eu tenho certeza que vão partilhar conhecimentos muito ricos e agregar muito na nossa noite. Então, eu quero agradecer em nome de toda a OneTwo, Ana, Camila, muito obrigada por terem aceito o convite, por estarem aqui conosco, E a ideia é que a gente faça um bate-papo, uma troca realmente de conhecimento, de informações, da percepção e da vivência que vocês trazem a respeito desse tema que foi tão aclamado, Quando a gente fez algumas pesquisas para saber as principais dores, para saber o que o pessoal, as organizações estavam enfrentando, liderança, estava no ranking dessas preocupações. Então, eu tenho certeza que vai ser muito positivo toda a nossa conversa. E como a ideia é realmente um bate-papo, algo informal, eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho para nós da formação de vocês, onde que vocês estão atuando, um pouquinho, então, desse um mini currículo bem informal sobre cada uma de vocês, Fiquem à vontade e eu agradeço novamente pela presença e participação de vocês. A gente que agradece, Estou muito feliz com o convite de vocês. Primeiramente, boa noite a todas, todos, Meu nome é Ana Carolina, eu sou formada também pela Universidade Federal de Viçosa, campus Rio, Paranaíba, no CRP, e atualmente eu estou trabalhando na Copadap, no setor de comunicação. E dentro do setor de comunicação, nós temos o núcleo de integração, que é o núcleo das mulheres, da cooperativa. E eu estou à frente como coordenadora do núcleo hoje também. Perfeito, Ana, muito obrigada. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Primeiro, queria agradecer o convite da OneTwo e da professora Raquel, que é nossa parceira aqui na FIA, no Pensa. Me apresentando, eu sou a Camila Mouradi, eu sou formada em administração pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e fiz mestrado e doutorado também em administração na Universidade de São Paulo. E desde 2010 eu atuo com consultoria na parte de desenvolvimento organizacional e gestão de processos, A gente tenta sempre casar a gestão de processos com o desenvolvimento organizacional, e isso necessariamente passa por pessoas, porque eu sempre comento que o processo ele não acontece sozinho, depende de pessoas. E sempre trabalhando no agro, Eu sou sócia de uma empresa de consultoria, a Extracta, e desde 2018 eu estou no núcleo de agronegócios da FIA, que é uma escola de negócios sediada aqui em São Paulo, desenvolvendo projetos de treinamento, de desenvolvimento de líderes para o agronegócio. Maravilha, obrigada, Camila. Obrigada.
Ótimo. Pessoal, e antes da gente começar aqui esse bate-papo super importante, com um tema também muito relevante, queria pedir a vocês para ficarem bem à vontade mesmo para participar, para deixarem as dúvidas, as sugestões, os comentários de vocês, quem se sentir à vontade de abrir o microfone, ligar a câmera, sintam-se à vontade, quem quiser também deixar aqui no nosso chat, e aí durante a live, durante a nossa conversa aqui, a gente vai trazendo essas dúvidas de vocês para discussão aqui com a Camila e também com a Ana Carolina. Só para relembrar, pessoal, né, o que a gente discutiu nas últimas 2 lives, na primeira a gente falou sobre a importância de alinhar processos, pessoas, lideranças e os objetivos estratégicos. Então, a gente teve um momento para falar ali sobre alguns desafios que vocês enfrentam nas organizações em que vocês estão, relacionados à gestão de pessoas. E como a Rita bem trouxe aqui no início da fala dela, foi o desafio no topo ali dessa listinha, que é desenvolver as lideranças, preparar essas lideranças, desenvolver a competência de liderança também. Eu acho que é muito importante falar isso, porque quando a gente fala de liderança, nós não estamos falando apenas de pessoas que ocupam postos de liderança, mas é importante também a gente pensar a liderança como um comportamento, que é o que nós falamos as chamadas soft skills ou competências comportamentais. A liderança é também uma competência comportamental muito importante e que não é só para quem está em um posto de gestão, em um posto de liderança. Ontem a gente falou também um pouco sobre a experiência do colaborador e a importância de ter esse alinhamento entre essa experiência, entre os processos e também a parte jurídica, legal, que muitas organizações têm uma certa dificuldade. Ontem nós tivemos 2 convidados também muito especiais, que foi o Michel e a Fabiana, e hoje a gente vai aprofundar nesse tema relevante, que é o desenvolvimento de lideranças, que, como nós discutimos, a gestão de pessoas, ela é feita principalmente pelos líderes no dia a dia. Então, os líderes têm um protagonismo muito grande na gestão de pessoas. Então, para a gente começar, eu trouxe uma perguntinha aqui, Camila, para você, mas assim, a Ana também está convidadíssima para trazer essa discussão. A ideia é que a gente faça isso mesmo, vai fazendo essa discussão aqui. E eu queria saber um pouquinho, Camila, sobre a sua experiência. E com essa experiência, quais que são os principais desafios que você percebe que as lideranças enfrentam hoje na gestão de pessoas no agronegócio? Tá ótimo. Bom, Fernanda, eu vejo assim, falar um pouquinho da minha experiência primeiro, né? Na FIA a gente tem um programa de MBA, que o foco é um MBA em agronegócios, né? Então, o nosso foco é justamente a formação de líderes para o agro, e temos um projeto com a Corteva, que é a Academia de Liderança para Mulheres do Agro. Então, temos essas 2 vertentes, aí fora outros cursos em company e tal, mas acho que esses são os 2 de destaque. E eu vejo assim, o agro, ele é muito carente ainda de líderes. Eu acho que tem muito espaço para desenvolvimento. Até a gente recebe alunos de MBA de outros setores que querem migrar para o agro, porque veem o agro como oportunidade. Então, que já tem experiência de gestão e tudo mais, e que estão tentando se ambientar nesse mundo, porque veem que tem oportunidade. E o agro, ele é muito dinâmico, né? Então, acho que essa é uma competência que assim, precisa ser trabalhada, que a gente não pode desenvolver competências de gestão e engessar, e deixar o processo muito burocrático, sabe? Porque eu vejo que o agro precisa desse dinamismo, né? É uma indústria a céu aberto, como a gente fala, e ele é muito pressionado por questões externas, né, econômicas, então precisa ter essa rapidez de tomada de decisão e resiliência para poder mudar rapidamente. Então, acho que essa competência,
é uma competência que precisa ser desenvolvida e que eu vejo que já é um pouco natural de quem já está no agro, né? Então, acho que é uma questão de lapidação, de não deixar que isso saia um pouco aí do controle, que a gente fique só no empirismo, mas que a gente tenha essa resiliência aí de uma forma planejada, de uma forma controlada, né? Vamos dizer assim. Acho que é um pouquinho disso, mas fique à vontade, a gente vai desenvolvendo outros pontos. Perfeito, Camila. Curioso, né? Isso que você traz, eu acho que casa muito com as discussões que a gente foi tendo ao longo dessa semana de lives, o que a gente observa realmente muito na prática, né? Algo que parece que é realmente do agro, né? Algo muito específico ali. Então, quando você vai falar, né, por exemplo, eu mais na área de inovação, programas de inovação, às vezes não são desenhados para o agro, ainda não são pensados para o agro. Então, a gente percebe um espaço ainda grande, né, uma oportunidade muito grande. E aí, Ana, queria também te ouvir um pouquinho da sua percepção, né? Você, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente do seu papel, né, enquanto você, como coordenadora do Núcleo de Integração das Mulheres da Copadap, se você também... Ritinha travou um pouquinho do seu papel, né, nesse núcleo, por favor. Então, acho que travou, mas deu para entender o que você perguntou. Conseguiu ouvir? Vou deixar minha câmera desligada aqui. Tá, foi só o finalzinho que deu uma cortadinha. Vocês falando da dificuldade do agro, e eu coloco ainda a dificuldade da cooperativa do agronegócio. Eu acho que é um ponto a mais, né? Que o material é pouco, né? Vamos dizer assim, é uma coisa mais contida, né? E logo quando eu entrei na cooperativa, tem 7 meses que eu estou atuando lá, e logo foi me dado esse desafio, né, da coordenação do núcleo de integração. E, assim, uma dificuldade que eu vejo é que, pelo menos lá na cooperativa, o núcleo, ele era muito fechadinho, ele não era inovador, vamos dizer assim, né? Hoje o núcleo ele é composto pelas cooperadas e esposas e filhos de cooperados, né? Então, assim, ele é mais fechado, mas com um grande potencial, que não era trabalhado, não era utilizado. Eram poucas as pessoas que se incentivavam, que eram incentivadas a buscar mesmo uma liderança, a desenvolver, né, dentro do seu papel mesmo. Então, assim, foi um grande desafio, mas que não era impossível. À medida que eu fui conhecendo, convivendo um pouquinho mais com cada uma delas, eu pude ver que essa era uma grande necessidade, que elas queriam isso, só precisava de um pontapé inicial, vamos dizer assim, né, para poder se desenvolverem cada vez mais. Então, eu digo assim, que é um processo difícil, mas não é impossível, né, a gente... tendo as ferramentas certas, a gente consegue sim tá buscando melhorar cada vez mais esse papel. Ótimo, e eu vejo que tem também uma outra coisa que eu acrescentaria ao que vocês disseram, e é uma coisa com que vocês trabalham também, Ana e Camila, que é a questão da liderança de mulheres. A gente sabe que o agronegócio ainda é um espaço em que algumas pessoas consideram como um espaço para homens. Masculino. Isso, e a gente falar de mulheres em postos de liderança, por exemplo, ainda assusta algumas pessoas. Então, tem esse desafio junto com o agronegócio de falarmos também de liderança de mulheres, né? Que é um desafio também que eu acredito que vocês enfrentam. Sim, sem dúvidas. Hoje em dia, esse é um grande desafio dentro da cooperativa, porque na nossa própria diretoria, ela não tem nenhuma mulher na mesa. Então, assim, são coisas que a gente pode, sim, estar revertendo, né? E é fundamental esse papel. Ótimo, excelente. Eu queria complementar, acho que os programas de treinamento assim, que a gente vem trabalhando, a gente tem tentado reforçar bastante essa questão
da liderança, e eu acho que tem o aspecto conceitual, né, de trabalhar o que é liderança, quais são as competências de um líder, mas eu acho que tem uma questão também do despertar do ser líder, delas se reconhecerem como líderes. E isso é uma coisa que a gente vê assim, que vai acontecendo, né? Porque muitas vezes elas estão no negócio, elas gerenciam a equipe, elas têm todo o administrativo, financeiro, que é o mais comum, mas tem mulheres na operação também, mas elas não se reconhecem como líderes. Então, eu vejo que tem essa questão do despertar. Você é uma líder. E se posicionar, né? Porque eu acho que tem essa questão, assim, como é que eu me posiciono como líder para ser respeitada? E é aquela vontade do de dentro para fora, né? A gente tem que trabalhar dentro primeiro para elas poderem estar se despertando. E se sentirem seguras, né? É isso, exatamente. Porque, querendo ou não, igual a gente comentou, né? Algumas ainda ficam muito atrás dos seus maridos, dos seus pais. Elas têm todo o potencial, mas a insegurança fala mais alto, né? Então, a partir do momento que a gente vem trazendo, como se diz, trazendo teorias para elas, exemplos, né? Elas veem que são capazes também, que a insegurança vai ficando cada vez mais de lado. Eu acho que esse dos exemplos, eu acho que é importante. A gente sempre tenta trazer mulheres que inspiram, né? Assim, que tenham uma trajetória para inspirar as outras, né? Até esse foi o ponto principal, abrindo aqui, né? Que fez lá na cooperativa demonstrar esse interesse. A gente teve uma viagem técnica no final do ano passado e nós fomos visitar uma cooperativa no Paraná, a Castrolanda, e lá o núcleo feminino de lá, ele é assim totalmente influente. Tanto é que a Débora, que é a coordenadora, ela foi indicada à Forbes pelo núcleo de mulheres de lá. Então, assim, a palestra que ela deu, eu falo que foi o divisor de águas para todas que estavam lá, porque foi através do exemplo dela que eu pude ver que elas também queriam aquilo, sabe? Não, nós somos capazes. E o que aconteceu com ela pode vir a acontecer com a gente também. Então, eu falo que o exemplo foi realmente o divisor de águas para poder dar início a essa jornada da liderança. E faz parte da liderança, né? Liderar pelo exemplo, ser essa inspiração. Então, é realmente muito importante. E eu queria aproveitar, a Ana e Camila também, e trazer uma pergunta aqui para as duas, fiquem à vontade. A gente sabe, como foi dito aqui no início, né? O pessoal trouxe aqui para nós que uma das principais dificuldades desafios que eles enfrentam na gestão de pessoas é realmente as lideranças, desenvolver esses líderes. Como que vocês percebem a importância dessa preparação, desse desenvolvimento, porque a gente vê que acontece muito hoje, clientes que a gente atende, que o Antiu atende aqui em Minas, nós percebemos que, às vezes, o líder não é preparado para assumir uma posição de liderança, ele é colocado lá. E isso vai repercutindo em uma série de problemas, porque ele não está preparado para dar um feedback, para fazer um reconhecimento, não tem uma comunicação muito baixa, não sabe ali como lidar com situações difíceis. Então, falta essa preparação, esse desenvolvimento. Para vocês, isso também é nítido o quanto é importante essa preparação, esse desenvolvimento dos líderes? Sim, eu acho assim que sem dúvidas, porque um bom líder, ele não é aquele que vai ficar focado só na sua função. Um bom líder, ele sabe liderar em qualquer situação, em qualquer lugar. Então, para chegar nessa liderança, a preparação ela é fundamental. E assim, a gente tem que estar sempre em busca de melhorias, né? De buscar as melhores opções para estar ajudando, né, nessa questão, eu acho. Eu vejo assim, tem o clássico quando a gente tem um bom técnico de promovê-lo para líder e
você perdeu o bom técnico e ganhou o mau líder, né? Esse é o clássico. E isso acontece muitas vezes porque a organização, né, seja uma empresa, uma cooperativa, não tem processo de gestão de pessoas bem estruturados, né? Então, esse desenvolvimento da liderança passa pelo desenvolvimento também de processos estruturados na área de gestão de pessoas e com os demais líderes, né, na hora de você tomar uma decisão. Então, quando a gente pensa lá o planejamento de carreira, quais são as linhas que a gente pode seguir, com as avaliações de desempenho, os programas de desenvolvimento, para identificar quem que tem as competências de liderança, né, e quem não tem, que é possível desenvolver, para daí ter uma trajetória, né, não fazer essa promoção sem a pessoa estar preparada. Então, eu acho que tem uma série de ferramentas, de metodologias que precisam ser aplicadas para deixar essa decisão mais segura, né, na hora da gente fazer uma promoção. E aí a gestão de pessoas, ela é essencial, né? E acho que tem uma questão que são os sucessores, a gente pensar, porque quando a gente fala em sucessão, a gente pensa muito nos sucessores, nos donos, né? Quem é que vai assumir a empresa, e mesmo na cooperativa a gente pensa na sucessão entre os cooperados, mas tem essa sucessão de lideranças internas que precisam ser pensadas, né? E aí, normalmente, a gente deixa para pensar nisso quando um líder importante sai e você não tinha ninguém preparado. Então, eu vejo que passa muito por essa estruturação interna da cooperativa, de ela estar olhando e já desenvolvendo as pessoas e ter sempre alguém ali que está um degrau de alcançar aquela posição. Não é uma coisa rápida, né? É um processo demorado, mas que se a gente não começa, a gente nunca chega lá, né? E tudo muito bem planejado, né? Eu acho que se for tudo muito bem planejado e estruturado, as cooperativas, as empresas, elas conseguem sim estar formando esses sucessores, né, da liderança. Exato. Perfeito. Gente, eu tô com a câmera desligada porque eu perdi a conexão novamente. Mas eu tô aqui amando o que vocês estão falando, né? Muito, muito bacana tudo isso que vocês estão trazendo para a gente, né? Em uma das lives, nós comentamos a importância de ter processos para, né, processos estruturados, processos de gestão de pessoas para que a gente consiga alcançar objetivos, né? E aí essa fala, né, da Camila e da Ana, no sentido da gente ter processos para nos ajudar a formar novos líderes, a propiciar um crescimento para aquele colaborador, né, mostram o quanto isso é importante, né, também aí pela experiência delas. E aí, meninas, eu gostaria, né, chamando vocês de meninas, olha a intimidade. Mas, tudo certo. Eu gostaria melhor do que senhora. Eu também acho. Gostaria muito que vocês pudessem falar um pouquinho para a gente de, por exemplo, né, eu sou uma fazenda ou uma organização bem pequena, e às vezes, quando a gente fala de processos, isso parece um tanto nebuloso para essas empresas, né? Eu não tenho processos estruturados, como é que eu faço isso? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho mais, como é que, né, a gente começa, que dicas vocês dão para quem não tem esses processos estruturados, por onde começar, né? E como é que esse começo nos ajuda a identificar, por exemplo, potenciais líderes aonde essa organização atua, seja uma cooperativa, seja uma fazenda. Como é que ter processos me ajuda nesse caminho de encontrar novos líderes e formá-los? Posso começar? Pode, Camila, fica à vontade. Bom, eu vejo assim, quando a gente tem processos, fica mais fácil da gente identificar o desempenho das pessoas. Porque se eu tenho definido o que cada um tem que fazer, eu tenho o que é esperado, é mais fácil de eu avaliar se a pessoa está entregando aquilo ou não. Quando eu não tenho nada definido, você está sempre na correria, você está sempre apagando incêndio, e aí você não consegue avaliar se realmente o desempenho está sendo bom ou não. Né? E aí a gente não tem padrão nas coisas e tal. E, às vezes, o processo é muito associado a uma coisa muito burocrática.
mas na verdade a gente está falando de organização, né? De você ter um conjunto ali de regras básicas que vão facilitar a operação, que facilitam a tomada de decisão. Então, a gente não precisa ter tudo desenhado, tudo escrito, né? Quando a gente é pequeno, até fazer isso eu sei que dá trabalho, e às vezes é mais rápido você ir lá, executar e acabou, né? É mais prático. Mas, em geral, tem alguns pontos que sempre barram, né? Que a coisa sempre para porque alguém tem que tomar uma decisão. Será que ali não tem uma regra que a gente pode definir? E se está dentro da regra, a coisa segue o fluxo, né? Então, por exemplo, desconto. Será que toda vez eu tenho que pedir autorização do meu gestor? Eu não posso ter uma regra e só quando foge disso daí é que eu subo para o meu gestor? Isso está dentro de processo. Então, quando eu tenho claro quais são as atividades que eu executo, eu consigo delegar a função, porque também se eu não sei o que precisa ser feito, fica mais difícil de eu delegar e fica mais difícil de eu cobrar. Então, essa organização ajuda no gerenciamento de pessoas. E pensando especificamente aí em processos de gestão de pessoas, quando a gente é menor, tem coisas que a gente consegue fazer. Por exemplo, a gente consegue dar um feedback, fazer uma avaliação de desempenho simples, sabe? Você monta uma planilhazinha, você vai olhar o que é importante para essa função. Essa pessoa precisa ser comunicativa, precisa entregar resultado, precisa ter um bom relacionamento com as outras pessoas da equipe, e você avaliar como é que a pessoa está indo e conversar com ela, ter uma rotina, né? Nem que seja uma vez por semestre, mas você dá essa devolutiva, a pessoa entender o que ela precisa melhorar, você já está fazendo gestão de pessoas. E não é uma coisa burocrática, não é uma coisa tão difícil, a gente precisa se programar, precisa ter disciplina, mas isso vai dando a oportunidade das pessoas evoluírem, né? E você também acompanhar a evolução das pessoas da equipe. Então, tem processos que a gente consegue. E, às vezes, coisas muito simples que ajudam a resolver é você ter uma descrição de cargo. Está claro o que a pessoa tem que executar. E isso, assim, tem muita empresa que não tem descrição de cargo, né? E aí a pessoa não sabe nem até onde vai a função dela. Não que a gente queira criar aquela situação de, isso não é minha função, não vou fazer. Né? Mas deixar claro qual é a responsabilidade, o que ela tem que entregar. E, às vezes, a gente coloca até na descrição de cargo, assim, o que eu assumo na ausência do outro, minhas atribuições secundárias. Já deixo previsto, quando a outra pessoa sai de férias, quem que assume cada uma das atividades daquela pessoa. Então, isso já ajuda a organizar, nos ajuda nessa gestão de pessoas, e isso tem muito a ver com o líder, né? Porque quem sabe as atividades que têm que ser executadas é o líder. Então, não adianta falar, isso é coisa do RH. Não. O RH ele é praticado diariamente por todos os gestores, por todos os líderes, né? Não é uma coisa exclusiva da área de RH. Tanto que quando a gente fala em empresas pequenas, muitas vezes a gente nem tem uma pessoa responsável pela área de RH, né? Você tem um administrativo que cuida de tudo. Então, é importante a liderança entender quais seriam esses processos básicos e ela mesma aplicar, né? Eu concordo com a Camila, assim, eu não tenho muita experiência nessa área ainda dos processos, né, assim, mas eu vejo que realmente é fundamental você conhecer a função, né, você conhecer a área, aquilo que realmente é daquela determinada função faz toda a diferença. E também, igual o pessoal vem comentando aqui, a questão do feedback, né, o feedback, ele é o ponto principal, porque é através dele que você vai conseguir elencar todos os pontos, né, de melhorias, tanto positivas quanto negativas, né, e um feedback bem dado, né, ele traz resultados muito positivos, né. Então, eu acho que é possível, sim, mesmo que seja uma empresa menor, ela ter um processo bem estruturado, que dê resultados positivos, né? Com certeza, Ana. E aí a Camila falou uma coisa aqui que
um documento que eu considero, assim, ele é chave para todo e qualquer processo, subsistema de RH, que é a descrição de cargo, né? Ela é muito importante. E, às vezes, é um documento que as organizações não dão devido valor. E seja pequena, média ou grande, faz muita diferença ter. Isso é muito importante, né? Então, a gente realmente precisa ter essa atenção. Isso. Pode falar, Ana. Não, eu ia comentar que, assim, muitas pessoas, às vezes, desenvolvem um tipo de função porque sempre fez aquilo, né? Nunca ninguém chegou e falou, não, isso não é a sua função. Não, mas eu sempre fiz, né? Então, realmente, a descrição do cargo, ela faz toda a diferença. Isso. E até para reduzir conflito, né? Exato. Porque entender os limites da função de cada um. Até qual ponto você pode ir, né? Chegou naquele ponto ali, quem você deve procurar, se você pode resolver ou não, isso realmente acaba muito com os conflitos. Isso é um documento básico e que direciona muito dentro, traz muita clareza, direciona processos, né? A clareza para a liderança também de conseguir entender quais que são as responsabilidades daquele ocupante do cargo, quais são as competências técnicas, as comportamentais, o que precisa desenvolver. Então, realmente é muito importante. É só aproveitar aqui, pessoal, e ler aqui alguns comentários que o pessoal está deixando aqui no chat para nós. Primeiro da Janaína, na Coagril também foi criado um núcleo feminino para organizar as doações da cooperativa. Achei muito interessante, porque mulher é muito organizada, está no início, mas acredito que vai dar muito certo. Vai sim, né, Ana? Vai sim, vai. Nossa, eu falo que às vezes as cooperativas, elas têm a visão que o núcleo de mulheres é simplesmente, vamos fazer um café para elas, vamos fazer só uma doação ali no dia, na campanha do frio, final de ano, mas não. O núcleo, ele tem um papel importantíssimo dentro da cooperativa, porque é através dele, né, igual no nosso caso, que são as cooperadas, que vão vir os sucessores da cooperativa. Então, assim, o papel que elas têm para desenvolver é muito além disso, e a liderança, ela está em primeiro lugar, porque a partir do momento que ela é uma líder dentro da própria casa, né, faz toda a diferença, né? Com certeza, excelente. A Janaína também deixou aqui, né, sobre a importância do feedback, tanto para o lado do que tem que melhorar, como também dos elogios, né, fazer esse reconhecimento realmente é muito importante, Janaína. A Renata deixou aqui, né, muito interessante a forma de aplicabilidade, sou sucessora junto com os meus irmãos de uma fazenda e estava quebrando a cabeça, então é realmente... ter esse planejamento, né, Renata, isso ajuda muito, como a Camila e a Ana trouxeram aqui também, isso é muito importante. Outro comentário aqui também, da Janaína, nem sempre sabemos o que tem que melhorar, às vezes fazemos um trabalho o tempo todo e alguém sabe simplificar aquele processo, porque não indicar a melhor forma. Então, realmente, os processos, eles têm que ser... colocados em práticas, mas como a gente falou ontem, precisa também ter uma certa dinâmica, ele tem que ser revisto, tem que ser visto ali o que pode melhorar, às vezes etapas podem ser otimizadas, então isso é realmente muito importante também. E aí, pessoal, a gente já trazendo aqui mais algumas perguntinhas que nós preparamos para as nossas duas convidadas. Camila, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre a Academia da Corteva, que é um programa para formar e desenvolver líderes também. E junto com essa experiência que vocês têm da academia, quais que você percebe que são as principais competências ou aquelas que, de uma maneira geral, né, todos os líderes deveriam ter essa preocupação, buscar esse desenvolvimento? Então, bom, começando aí pela Academia de Mulheres, a gente está no segundo ano, tá? A academia já é um pouco mais longa, mas aqui com a gente na FIA é o nosso segundo ano. O ano passado a gente teve 100 mulheres, e esse ano a gente está com 125
iniciantes e mais 50 mulheres de anos anteriores que estão fazendo um programa avançado, né? A gente transformou aí num programa de formação continuada. E aí a gente tem, assim, dois focos ali, né? Um é a parte de desenvolvimento de competências de liderança, que a gente trabalha, né? Quais são as competências de liderança para serem líderes nos seus negócios. E o outro é a perspectiva institucional, né? De que você pode ser uma líder no seu negócio, se é isso que você quer, mas também pode extrapolar os limites ali do negócio, da propriedade rural, né? Porque é um curso focado para produtoras. Então, a gente trabalha como é que, o que é uma cooperativa, o que é uma associação, o que são representações de classe, né, do agronegócio, para que desperte essa oportunidade de serem líderes locais, regionais e futuramente também líderes nacionais, né, de se colocarem para o agro. E estar mais presente nos conselhos de administração das cooperativas, por exemplo, das associações, né, poderem ser presidentes de cooperativas. Então, são temáticas que a gente trabalha com elas. E, por outro lado, tem a parte mais técnica, que a gente tenta trazer as questões de inovação e muito uma visão, assim, de que o agro, ele é formado por cadeias globais de valor. Então, se eu sou uma produtora rural, ou se eu estou numa cooperativa, eu sou impactada pelo que acontece na cadeia global. Não é só o que está acontecendo ali na minha região que impacta o meu negócio. Então, a gente, né, as principais cadeias, elas estão relacionadas na Bolsa, eu tenho impacto de preço de insumos, né, exportação, etc. E a gente tem que pensar, né, em como trabalhar, como é que esses fatores vão impactar o meu negócio. Então, a gente tenta trazer esse despertar aí de quais são os temas, quais são as tendências. Acho que uma coisa que entrou muito forte recentemente é o ESG, que a gente vem trabalhando, né? Então, assim, a liderança tem que estar à frente desses temas. A gente tem as competências de liderança, de gestão de pessoas e tudo mais, mas o líder também tem que estar olhando para quais são os temas de vanguarda, quais são as tendências, para se colocar à frente, né? Não ser pego de surpresa, porque esses temas vêm e eles vão ser cobrados, né? A gente está vendo muito isso forte com o ESG, né? A pressão vem aumentando cada vez mais, e as líderes têm que estar sabendo do que se trata e como que eu lido com isso, né? Acho que esse é um ponto. Acho que eu perdi qual era a segunda pergunta, desculpa, Fernanda, me estendi aqui um pouquinho mais. A outra pergunta que eu tinha feito é sobre as competências. Quais que você acha que são aquelas, assim, mais importantes, né? Eu sei que tem uma listinha grande, mas aquelas que são essenciais. Eu vejo assim, o líder, ele tem, acho que o lado técnico da gestão, né, e tem o lado inspiracional. E eu acho que o técnico é mais fácil de você aprender, né? E eu vejo essa questão do inspiracional e da criação da relação de confiança com a equipe muito importante. Especialmente quando a gente fala em cooperativas, porque essa questão do produtor, do cooperado, se sentir pertencente à cooperativa, tem muito do relacionamento que o cooperado tem com as pessoas e com os líderes que estão lá dentro. E aí eu vejo muito essa questão da criação da confiança, dessa relação de confiança do líder-equipe e líder-cooperado. Eu vejo isso como uma diferença das cooperativas em relação a outros tipos de empresa. E você consegue conquistar essa confiança, não é uma coisa simples, né? Você tem que ter habilidade de comunicação, você tem que ter a transparência, né? Passar aquele espírito de justiça, né? Eu acho que isso é uma coisa que ajuda a criar esse vínculo. Então, técnicas a gente tem um monte, mas essa parte comportamental, eu acho que é o que diferencia aí os líderes, né, que conseguem se destacar
e crescer e serem inspiradores, né? Ou aquele líder carismático, né? Assim, que atrai a equipe. Que tem um lado humano bem aflorado mesmo, né, Camila? Isso. Exatamente, eu acho que hoje em dia o líder não é mais aquilo, seus problemas ficam na sua casa e chegando lá você resolva, né? Não, você tem que trazer os seus liderados para perto de você, né? E estar cada vez mais por dentro de como realmente eles estão, como é a vida de cada um, né? Pra você poder estar criando essa confiança, né? Para você poder estar sendo cada vez melhor, né? Vamos dizer assim. Uhum. Perfeito. É o que a gente fala também muito dessa liderança que inspira, né? Liderança Isso. realmente pelo exemplo. Perfeito. Ana, e fala para a gente um pouquinho como que é no núcleo de integração, né, das mulheres. Se você já compartilhou um pouco dessas competências que você acredita importante, e além dessas competências, se tiver mais alguma, né, dessa comunicação, dessa inspiração, quais os desafios que você acha que essas mulheres líderes elas têm enfrentado Eu só nessa não peguei o jornada? finalzinho. O desafio é Que porque essas cortou de novo. mulheres, perdão, que essas mulheres elas têm enfrentado. Ah, sim. Eu acho assim que o maior desafio é realmente o que a gente já comentou, né? A questão do machismo está muito presente, né? Que é aquilo que eu falei. Muitas têm a vontade, tudo, mas não tinham alguém para mostrar que era capaz. Então, assim, eu vejo hoje, igual a gente está na primeira turma, né, em parceria com a OneTwo, aplicando lá para a gente a Academia de Líderes, e eu vejo o quão transformador está sendo isso, que realmente é uma coisa necessária, que igual eu comentei, né, elas, ou ali na cooperativa, né, querendo ou não, é delas, né, algumas não são cooperadas, mas os maridos são, então é delas. Então, cada vez mais elas estarem presentes lá dentro faz a diferença na vida, né? Como um todo, porque elas vão conseguir se preparar melhor para caso alguma fatalidade aconteça, né? A gente não sabe. Então, assim, elas estando preparadas, eu acredito que seja o melhor para o momento, né? Então, assim, elas tendo essa bagagem, vendo que são capazes de serem líderes, né? De estarem à frente, de assumir, isso é o diferencial. Acho que eu fugi um pouquinho do. Não, imagina. Perfeito, Ana. Aproveitando, a Janaína comentou uma coisa aqui para a gente, né, falando sobre o núcleo feminino lá, né, explicando o núcleo feminino. E falou que interessante porque mulher é muito organizada. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês também a diferença da liderança feminina no agronegócio. Eu gostaria se vocês pudessem falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ela cita uma característica da organização, mas o impacto de ter líderes, né, essa liderança feminina em específico no agronegócio. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Bom, eu acho que tem, a Janaína comentou desse grupo da Coagril, e na verdade, eu conheço a líder do grupo, que é a Raquel, né? E me lembrou também o grupo de Paracatu, que são as filhas do agro. Eu acompanho elas um pouquinho mais de perto, até porque elas começaram Raquel aqui, tudo bem? E eu vejo muita inspiração na Filhas do Agro, porque eu vejo assim, elas buscam muita capacitação, muito treinamento. E eu não conheço grupos parecidos de homens que se juntam para buscar conhecimento, para se desenvolverem. Normalmente os grupos têm outros propósitos, né? E eu vejo que tem esse diferencial, né? Quando as mulheres se organizam, elas buscam formação, elas buscam conhecimento, porque uma coisa que eu venho percebendo, assim, até
professor, na relação professor, sabe? Quando eu convido um professor para dar aula, em geral ele topa. Quando eu convido uma professora, ela quer saber qual é o tema, se está na área dela, ela tem que estar muito segura, porque normalmente vem mais crítica para mulheres do que para homens. Né? Quando eu recebo as avaliações, eu percebo e falo assim, mas a aula foi igual. E eu vejo que tem uma tendência a criticar mais as mulheres. Então, eu percebo assim, a mulher, para assumir uma posição, ela tem que estar muito segura para assumir. E os homens, se ele tem 40%, ele já está aceitando e já está. Então, acho que falta um pouco isso para a gente, né? De vamos, eu dou conta e se colocar à frente. E acho que quando a gente tem mulheres na liderança, a gente tem uma parte mais humana, né? Eu vi um pouco assim nos projetos que surgiram no passado na academia, preocupações com saúde mental dos funcionários, sabe? Com essa questão da comunidade. Então, eu acho que despertam para temas humanos e sociais que, em geral, a liderança masculina não tem. Agora, isso é percepção minha, tá? Não estou falando isso baseado em estudos empíricos e tal. Então, é a minha percepção trabalhando com esse tema da liderança feminina. Eu vejo muito também a questão do cuidado feminino, né? É mais minucioso nas decisões, né? É embasado mesmo em conhecimento, em estudo. Às vezes a liderança masculina ela é mais repentina, né? Não, vamos fazer isso e tá certo. A feminina não, a mulher ela sempre tá buscando ali, igual a Camila falou, né? Se embasar mesmo num estudo para fazer que tudo saia bem feito, né? E sem deixar o lado humano, que é o que a mulher tem, né? É o lado humano, falar mais alto sempre. Eles falam sempre mais alto, não tem como. O cuidado mesmo com o outro, né? Com certeza. E assim, só para destacar um ponto também, porque é uma área que eu pesquiso, tanto no mestrado quanto no doutorado também, essa questão das relações de gênero, no meu caso foi bem específico na cafeicultura, do Cerrado Mineiro e da região sul de Minas, e eu acho que esse cuidado maior que a mulher acaba tendo vem também dos desafios que ela enfrenta nesse cenário mais masculino, considerado mais para homens, que ela tem que se provar, não se provar, mas provar para os outros o tempo todo que ela é capaz, que ela consegue, então vem todo esse cuidado por trás, né? Então, eu acho que é importante a gente destacar também, né, que esse contexto, ele reflete muito nessas ações, né, nessa postura, nesse posicionamento. E, assim, até hoje a Raquel fez, a professora Raquel, que é uma das fundadoras aqui da One2, ela até fez um post no Instagram que eu achei muito, muito bacana relacionado a isso, que ela citou algumas mulheres que são as primeiras, em 2023, a ocuparem cargos de liderança em cooperativas importantes do agronegócio. Então, é um espaço que a gente vem conquistando, mas ainda tem muita coisa a ser feita, muitas posturas a serem mudadas, então isso realmente a gente precisa discutir sobre isso também. A Nicole deixou um comentário aqui, isso que tu mencionou, Camila, sobre realmente topar um cargo de liderança, acredito que tem muito a ver com a autoconfiança, além da capacitação, diante desse meio ainda muito masculino. Isso mesmo, é o que a gente falou, né? Eu acho que a gente não é educada a ter essa autoconfiança desde criança, né? Com certeza. Exato. E eu queria comentar uma coisa que eu vi que a professora Raquel entrou agora. Ela entrou na hora certa, gente. E eu já ia te citar, viu, Raquel? Porque uma das nossas primeiras conversas, quando eu estava convidando a Raquel para ser professora na Academia de Liderança para as Mulheres, que eu falei assim, eu tenho uma dificuldade de ter mais professoras no nosso corpo docente, porque como é agro, é muito masculino, e isso se reflete nos professores também. Eu olho lá, a maioria é homem, e eu falei, como é que eu trago mais mulheres, né? E aí a Raquel falou uma coisa que eu uso isso todos os dias, mulher indica mulher. Então, eu vi que eu tinha esse papel, enquanto uma coordenadora,
de convidar mais mulheres, de identificar e convidar. Não adianta a gente esperar que os homens vão fazer isso por nós. Não, nós temos esse papel, enquanto líderes, de incentivar e dar oportunidade para outras mulheres também se desenvolverem. Então, isso é uma coisa que eu gravei e tenho tentado colocar na prática diariamente. E isso é uma coisa também que eu tento fazer bastante dentro do núcleo. Toda visita técnica que a gente for fazer, nós vamos visitar mulheres. Nós vamos visitar fazendas que são comandadas por mulheres, empresas que são comandadas por mulheres, para poder ter essa troca, né? E mostrar a importância da mulher, o quanto ela consegue, como ela é capaz, como ela desenvolve muito bem, né? Então, a gente está sempre buscando, eu sempre falo, não, vamos fazer, mas vai ser com mulheres. Eu quero que tenha mulheres, para realmente mostrar a união, né, entre as mulheres. Isso mesmo. Raquel, seja bem-vinda. A gente estava acabando de falar aqui da Raquel, chegou na hora certa. Boa noite, gente. Cheguei depois. Eu não consegui entrar no horário por uma série de questões, não vou nem contar aqui para vocês. Mas eu só quero dizer primeiro que eu estou muito feliz, vi os nomes aqui, que prestígio que esse time da OneTwo conseguiu para essa live, conseguindo, primeiro, esses dois nomes super queridas, Camila e Ana, obrigada de coração por terem aceitado esse convite para tratar desse tema, e todas e todos presentes, gente, é muito bacana ter essa oportunidade de falar com vocês. Eu vou comentar esse ponto, né, que a Camila, dois pontos que a Camila mencionou, e a Ana também, que realmente esse último ano, desde que eu mergulhei nesse universo da liderança, eu venho trabalhando vamos chamar assim, um framework, né, um grande sistema de competências de líderes, que eu tenho chamado de liderança de impacto, desde que eu mergulhei na lapidação desse modelo, e começando com as mulheres líderes, que foi ali na Academia da Corteva, um despertar para isso, né, para a liderança feminina, como liderança, né, eu tratava antes como gestão, minhas pesquisas vinham muito de uma perspectiva, eu acho que a gestão ela é muito mais funcional, ela é muito mais de tarefas, e a liderança ela é muito mais de gente, ela envolve muito mais questões relacionais, e eu tenho abordado, inclusive, questões do aprendizado, questões do cérebro, etc., não vou detalhar, mas o que eu queria dizer sobre esse comentário da Camila, primeiro, que as mulheres precisam estar mais seguras para dizer um sim, né, isso realmente, a Camila falou, eu não tenho base científica para dizer isso, mas um dos estudos mais recentes que saiu, um estudo muito amplo no periódico internacional sobre liderança de mulheres, apontou que realmente essa é a maior diferença entre liderança de homens e mulheres. É o que eles chamam no artigo de antecipação de consequências negativas, que a gente pode traduzir de uma maneira muito simples, que as mulheres têm mais medo, né? É o medo de falhar, é o medo de dar errado. E o estudo aponta também que isso está relacionado a essa expectativa social de que as mulheres naturalmente não sejam líderes. Então, quando a gente coloca o desafio da liderança, e eu chamo de desafio porque ele é ao mesmo tempo uma possibilidade e uma novidade, né, eu citei as 3 cooperadas que entraram nos conselhos e presidência de 3 cooperativas importantes, né, a Ivanete na federação, na fundação ligada à região do Cerrado Mineiro, embora a Ivanete seja um nome de uma mulher que está há muitos anos envolvida nesses níveis, mas à frente da fundação é a primeira vez que a gente tem uma mulher. A TT, Tereza Cristina, na Carpec, isso foi em 56 anos de história, se não me engano, é a primeira mulher em nível de conselho na Carpec, e a Mariana Heitor, vice-presidente na Expocacer. Aí a gente vê um ponto importante das 3, que elas têm em comum, e muitas outras dessas mulheres que estão se aproximando das cooperativas, né, chegando mais próximo desses conselhos, desses níveis de decisão,
é que, primeiro, elas são muito competentes no que elas fazem. Não é simplesmente olhar para mulheres, e isso eu ouvia como argumentos, não, a gente não tem mulher porque não tem mulher, primeiro, que não tem mulher que se interessa, e segundo, que não tem mulher com o perfil que a gente precisa. Mas a partir do momento que existem essas mulheres, muitas delas são sucessoras, segunda, terceira geração, que são competentes, que têm formação, que têm experiência e que estão dispostas. Mesmo que essa disposição seja uma disposição com um pezinho ali, pouquinho atrás, né, um medinho até, de dizer, será que eu vou dar conta? Será que é uma coisa a mais? Será que eu vou ter disponibilidade? E é curioso que, assim como os homens dizem sim com mais facilidade para aceitarem os desafios, ninguém pergunta para eles também como é que eles vão fazer para conciliar com as outras coisas. E para a mulher é uma pergunta que, assim, né? Nossa, mas ela tem filho. Tá, mas esses homens não têm filhos também? Né? Ou seja, está embutido aí nesse pacote todas essas questões de expectativas sociais, seja as expectativas daquilo que é esperado que as mulheres façam, como as que são casadas, que têm família, fazer no mínimo a gestão dessa família, dessa casa, dessas crianças ou dos filhos às vezes maiores, e também as expectativas que não se tem delas. Então, as expectativas de que, não, mas essa aí, ela nunca mexeu com isso. E quantos homens que também estão nos conselhos e que também são diretores e que nunca foram também. Então, realmente, é aí que o aprendizado e o desenvolvimento de liderança ocupam um papel tão importante, porque é aí que a gente vai incentivar, né? Eu uso muito o termo encorajar, e é a coragem mesmo, é a coragem de vencer os medos de um ponto de vista comportamental, e aí isso é outro consenso muito grande na literatura, né, de quando as mulheres se unem, elas se fortalecem, se inspiram, se encorajam, criam uma rede de referência, mas também a vencer esse desafio técnico, né, de aprender a fazer, de aprender que seja gestão ou que seja o conhecimento sobre a produção, né, e o agronegócio, ele cobra muito isso, né, ele cobra muito o saber falar sobre o assunto, saber comercializar, se ela toca em termos técnicos, isso tudo gera uma referência, uma autoridade, cria uma autoridade para essa mulher estar em grupos de mulheres, inspirando outras mulheres, e também nos grupos com homens, reforçando essa competência e essa prontidão, né, no sentido não de estar pronta, lapidada, mas assim, de estar à altura dos cargos para os quais elas foram convidadas. Então, esse caminho, realmente, o caminho dos grupos, o caminho de núcleos, como tem expandido muito no agro, quanto o caminho da capacitação, é que vai criando essas novas possibilidades para a atuação de mulheres na liderança, nas organizações do agro e também nas cooperativas. Excelente, Raquel. E aí reforça aqui a importância dos núcleos. A Ana, também o pessoal comentou aqui sobre o núcleo da Coagril, que está no início, mas que vai dar certo, né? Isso que a gente comentou aqui. Muito bom o seu posicionamento, Raquel. Pessoal, nós estamos caminhando agora para o finalzinho aqui desse nosso bate-papo. Vou pedir para vocês, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, também pode deixar aqui no nosso chat, que a gente vai abrindo aqui para fazer essa discussão. E aí a gente trouxe uma última pergunta aqui, Ana e Camila também. Quais são as dicas que vocês deixam para o pessoal que está aqui nos assistindo com relação ao desenvolvimento de lideranças? O que vocês consideram que são ações simples, mas que podem ser feitas para o pequeno, para o médio, para o grande também? Enfim, queria que vocês deixassem aqui algumas dicas, algumas sugestões para o pessoal. Pegando o meu exemplo, né, Fernanda, eu acho assim que a dica principal é divulgar.
oferecer. Porque a partir do momento que você oferece um programa de liderança, que você oferece cursos para as mulheres, né, que vão agregar, vai ter interesse, vão ter participantes. Porque, igual comentei, muitas às vezes têm a vontade, mas não tem ninguém para o incentivo, né? Então, a partir do momento ali que você incentiva, que você mostra, que você dá exemplos, né? Eu acho que essa é a dica, assim, no meu ponto de vista, é a dica principal para fazer com que a vontade seja instalada ali, né? Bom, antes de eu responder a pergunta, eu vou falar para a Raquel que eu pedi para ela me passar o estudo, porque aí depois eu vou poder... Tá no meu Instagram, eu tenho feito alguns posts de conteúdos assim, né? Eu faço minhas leituras, faço uma ficha e posto, mas eu tenho ele aqui, eu te mando em PDF por e-mail, Camila. Ótimo, obrigada. Bom, e o que eu ia colocar, assim, de dicas, primeiro, a gente não pensar que gestão de pessoas é uma coisa muito difícil e que é muita coisa para a gente implementar, porque se a gente olha o todo, a gente fica com medo e desiste. Então, o que é crítico hoje? Eu estou com muita rotatividade, o funcionário não para. Então, por que isso está acontecendo? Pega o que é crítico, vai entender o que está provocando aquilo. Às vezes eu não estou contratando a pessoa, o perfil certo para aquela função. Então, vamos melhorar a parte de seleção, de recrutamento e seleção. Aí pesquisa, como é que eu faço um bom processo de recrutamento e seleção? Como é que eu seleciono bem essas pessoas? A gente vai aos pouquinhos, né? Eu acho que essa é uma dica. Às vezes a gente quer abraçar o mundo e acaba desistindo porque o desafio é muito grande. Então, vamos fatiar esse desafio em desafios menorzinhos, porque aí a gente cumpre aquele, vê que deu resultado, poxa, eu consegui melhorar meu recrutamento e seleção, e agora eu tenho pessoas boas, então eu vou para o próximo ponto crítico. E aí, assim a gente vai subindo degrauzinho a degrauzinho, né, sem ter essa ideia de, nossa, eu não consigo fazer nada. Porque isso também motiva, quando as pessoas começam a ver o resultado, mesmo que seja uma coisa pequena, dá ânimo para você ir para o próximo. Né? Então, eu acho que essa é a minha dica. E vale para tudo, né? Independente se é liderança feminina, qualquer tipo de empresa, eu acho que essa é uma dica que é valiosa e que eu fui aprendendo aí ao longo da minha trajetória. Excelente, Camille. Reforça mais uma vez o que a gente falou no início, né, da importância de ter alinhado as pessoas, os processos e as lideranças com foco também nos objetivos estratégicos da organização, né? Acho que isso fica muito, muito claro mesmo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Podem ficar à vontade. Não? Raquel, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer mais uma vez, parabenizar a equipe da OneTwo pela organização dessa semana, está muito bacana mesmo, e é um presente ter esse público aqui participando, interagindo com a gente, e não vamos parar por aqui, né, pessoal? Eu vejo que um dos grandes desafios, eu sempre comento com a Fernanda, Rita e os demais integrantes da equipe da OneTwo, que um dos pontos que a gente pode fazer pelo tema da liderança, não especificamente só liderança de mulheres, mas quando a gente fala no desenvolvimento de líderes como um todo, também trazer essa visão dos últimos estudos, do que tem acontecido, do que tem sido publicado internacionalmente, no Brasil também, porque existe uma lacuna aí também. É um tema atrativo, é um tema quente dentro da área de gestão, né? Os estudos de tendências em gestão de pessoas sempre apontam o desenvolvimento de liderança como uma prioridade, mas nós, na OneTwo, realmente temos buscado fazer isso de uma forma bem fundamentada, de uma forma que traga o desenvolvimento das competências, com possibilidade de aplicação, e isso não é fácil, né? Eu acho que também é um dever nosso dizer que não existe solução milagrosa para desenvolvimento de liderança, né? Mas que esse aprendizado
junto com os resultados que a gente tem visto, com as percepções das pessoas que conseguiram mudar seus comportamentos e que conseguiram também enxergar os resultados na mudança do coletivo na organização, isso para a gente é o melhor que nós podemos desejar, né? Porque eu realmente, gente, vejo que sempre uso essa frase também. Às vezes aparece um problema de RH, mas não é um problema de RH, é um problema de liderança. Então, a gente tem esse papel de educar uma nova mentalidade de líderes no agronegócio, para entender o seu papel com as pessoas. Isso é liderança. E claro que um RH, com ferramentas, com todo uma metodologia por trás, como a Camila disse, mesmo que seja para trabalhar de forma incremental, vai fazer a diferença também. Mas nenhum dos dois, nem o líder sem o RH, nem o RH sem o líder, vai conseguir fazer essa transformação positiva na gestão de pessoas. Então, contem com a OneTwo, contem com o nosso time, e, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação de todo mundo, e até amanhã, né, com o próximo e último episódio dessa série, e fechando aí essa semana cheia de contribuições, e com a participação de vocês, melhor ainda. Isso mesmo, Raquel. Então, já deixando o convite para todos e todas, amanhã é o nosso último painel, nós vamos falar sobre um tema que a Camila destacou aqui, que é a importância do ESG. Então, nós contamos com a participação de todos vocês. Camila, Ana Carolina, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês, foi muito bom, até a gente tem comentário aqui no chat da Janaína, falando quanto que foi bom, o da Simone também, que foi uma delícia de bate-papo, então muito obrigada a vocês. Rita, muito obrigada também pela parceria, e uma boa noite para vocês, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Camila, Ana, agradeço a todos os presentes também. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, foi muito bom encontrá-las aqui hoje, nessa noite. Bom, espero que tenha sido proveitoso aí para todo mundo. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Exatamente. pessoal. Também agradeço pelo convite e pelo espaço, foi sem dúvidas enriquecedor. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Tchau, Boa tchau, noite. pessoal. Tchau, tchau.